Tem uma outra notícia. Durante uma palestra, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, ele afirmou que os agentes da Polícia Federal não devem cumprir ordens ilegais. Em uma aula magna do curso de formação de policiais, ele exaltou o papel da corporação na defesa da democracia, mas alertou sobre o grande risco dos servidores de sucumbir a tentações políticas ou ideológicas. Lewandowski também acrescentou que os governos passam e os integrantes das instituições do Estado permanecem, destacando a necessidade da Polícia Federal agir de forma técnica. Começar com Roberto Mota. Polícia Federal é alertada sobre o risco de contaminação política. Você, Mota, o que é preciso considerar a partir dessa declaração do ex-ministro Ricardo Lewandowski pedindo uma atuação técnica da Polícia Federal? Nenhum servidor público tem obrigação de obedecer a ordens ilegais. Todo mundo concorda com essa afirmação. A questão é quem decide se a ordem é ilegal ou não. Esse é um dilema talvez tão antigo quanto a existência do Estado. Agora, é um dilema que é enfrentado principalmente pelas forças policiais. Porque, vamos combinar, falar é fácil, né? Especialmente para quem está numa posição de poder. Mas quais são as consequências para um policial que se recusa a cumprir uma ordem porque ele julga que aquela ordem é ilegal? Bom, a história recente brasileira oferece algumas respostas e nenhuma delas é muito boa para o policial. Você, Dávila, como interpretar essa manifestação, essa palestra que foi dada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, em que ele frisa que é preciso que a Polícia Federal tenha uma atuação técnica, que os policiais não devem cumprir ordens que sejam ilegais, enfim. Há uma dúvida exatamente qual o objetivo de Ricardo Lewandowski, porque, em tese, qualquer policial federal sabe disso, né? Exatamente. É o retrato da disfuncionalidade das instituições no Brasil. No dia que alguém faz uma palestra dizendo que você não deve fazer coisa ilegal no exercício do cargo público, mostra como as instituições no Brasil hoje estão contaminadas pela politização. Principalmente instituições de Estado, que deveriam ter um papel técnico. E muitas vezes, o que o ministro disse, a pressão vem justamente do governo. Esse é o problema mais grave que está acontecendo no Brasil hoje. Os atos arbitrários estão partindo dos detentores do poder, aqueles que estão exercendo o cargo público, que estão pedindo para fazer coisas absurdas, assessores fazendo coisas absolutamente ilegais. Então, Caniato, é assustador ver como a manipulação do poder para fins pessoais ou arbitrariedade do poder, do exercício do poder, retratam instituições doentes, instituições fragilizadas, instituições contaminadas pela corrupção e pela corrupção moral, que é a mais grave de todas. É um retrato, infelizmente, assustador do ponto que nós chegamos da disfuncionalidade institucional no país. Eu estou curioso para escutar o que o delegado Palumbo vai falar a respeito, porque, delegado, os policiais federais são concursados, certo? Eles prestam um concurso, muitos têm que estudar, fazem aqueles cursos de carreiras policiais e carreiras jurídicas, conseguem entrar na corporação. Só que quem comanda a Polícia Federal é alguém indicado pelo presidente da República, pelo governo de ocasião. E aí, o servidor público, aquele que passou pelo concurso, ele detém todo o conhecimento para seguir rigorosamente o que manda, né, o ofício de policial federal. Só que muitas vezes ele acaba se deparando com orientações que fogem, né, daquela atuação estritamente técnica. E aí, como é que faz? Caniato, nenhuma polícia do Brasil é uma polícia de Estado. Todas são polícias de governo. Seja no âmbito estadual, onde o governador pode sim
se meter e dar as diretrizes. Posso citar exemplos, não estou falando de nenhum governo especificadamente, mas se um delegado está presidindo um inquérito que vai contra os interesses de algum poderoso da política do Estado, simplesmente avoca-se esse inquérito, ele passa por uma esfera superior ou transfere-se este delegado. Ele não tem princípios constitucionais que tenham um juiz ou um promotor. Inamovibilidade, por exemplo, ele pode ser transferido. Aliás, é muito comum a chamada ripa na polícia. Está causando problema? Manda para longe da casa dele, assim ele acalma. É assim que funciona. E na Polícia Federal é exatamente a mesma coisa. A palestra, a aula, a teoria é muito bonito, mas na prática não funciona. Na prática, todos os governos, seja em âmbito federal quanto estadual, eles fazem ingerência sim nas suas polícias. Posso citar exemplos muito recentes. Nenhum policial federal pode cumprir uma ordem ilegal. Claro, isso a gente aprende no primeiro ano de direito, aprende também na academia de polícia. Então por que deputados foram intimados, como Marcel Van Hatten, Gilvan da Federal, foram intimados por suas palavras na tribuna da Câmara dos Deputados, aonde o artigo 53 é muito claro, que o deputado é inviolável por suas palavras, atos, votos. Por que eles foram intimados? Por falar. Ou seja, passaram por cima da Constituição, claramente ilegal essa intimação, para eles prestarem um depoimento na Polícia Federal. Isso é ingerência ou não é ingerência? Isso é ser legal, legal no sentido de jurídico, de forma jurídica, ou ilegal? Então, fica muito bonito você ficar fazendo palestra, dizendo que a polícia não pode fazer aquilo, não pode cumprir uma ordem legal. Quando você está no comando, a polícia que você comandou cumpriu ordens ilegais. Um deputado jamais poderia ser intimado por ter parlado na Câmara dos Deputados. E foi o que aconteceu. Ou então com o Gilvan da Federal, que falou na Comissão de Segurança, ele recebeu uma intimação porque não gostaram da fala dele. Lá está bem claro. Uma criança, um adolescente consegue interpretar quaisquer palavras. Não tem exceção, exceto se. Não tem isso lá. Mas aí alguém resolveu interpretar de forma diferente. E esse deputado foi intimado e teve que prestar declarações. Ou seja, a polícia, ou melhor, as polícias são de governo, não são de Estado, Caniato. Pois é, Mota, quando o ministro faz essa declaração, essa orientação, que não é uma novidade para ninguém, de que os policiais devem se pautar seguindo rigorosamente o que diz a legislação e atuando de forma sempre técnica, ótimo, isso me parece de conhecimento de todos. Mas se as chefias das polícias têm dispositivos para pressionar os policiais e eles precisam respeitar a hierarquia, bom, os policiais então podem ser pressionados a ir para um lado para o outro a todo instante, né? Haveria alguma maneira de, se não resolver essa situação, pelo menos diminuir a incidência? Há quem diga que seria necessário que as chefias das polícias elas tivessem mandato, um período determinado, e um mandato não correspondente ao tempo do presidente da República. Então, fatalmente, ele entraria na metade de uma gestão e também acabaria atuando em uma outra presidência, um outro mandato presidencial. Você acha que essa poderia ser uma alternativa, Mota? Porque senão parece que acaba sendo alguém que vai atender a todos os pedidos e preceitos defendidos por aquele político em questão. Eu não acho que exista uma solução para esse problema, Caniato, porque esse problema não é exclusivo da polícia. A gente vê a maioria das entidades de Estado servindo aos interesses político-ideológicos de quem está no poder. Vou dar um exemplo aqui aleatório. Fiscalização. Qualquer que seja a área onde existe uma fiscalização, essa fiscalização nunca se distribui de forma homogênea sobre todo mundo que deveria ser fiscalizado,
como, aliás, a gente comprova todo dia aqui quando fala do escândalo sem fim do Banco Master. Então, quem tem poder, o Brasil sempre usou esse poder para colocar a máquina do Estado a seu serviço. E é curioso que esse comentário tenha vindo do ex-ministro, né, duplamente ex-ministro, já foi ministro do Tribunal, depois ministro da Justiça, porque ele encaminhou, salvo engano, a PEC da Segurança, não foi ele que encaminhou para o Congresso, a PEC da Segurança Pública, que é uma legislação que concentra poder nas mãos do governo federal. Ora, se existe um caminho, Caniato, assim, se você me perguntar o que você acha que é o melhor que a gente pode fazer, eu diria que é justamente a descentralização. Quanto mais descentralizadas forem as forças policiais, menos elas estarão sujeitas, né, ao humor ou à ideologia de uma pessoa qualquer que é eleita para ficar 4 anos no poder e acha que é dona do Brasil. Nos Estados Unidos, existem mais de 16 mil forças policiais, porque a principal polícia lá é municipal. Essa polícia do dia a dia que a gente vê, ela é municipal. Então, ela responde ao prefeito. Então, cada prefeito tem a sua orientação, tem a sua visão. Você também tem as polícias estaduais, você também tem as polícias federais, mas não existe nos Estados Unidos, essa ambição louca de você ter todas as polícias concentradas sob controle do governo federal. Então, é no mínimo, incoerente uma declaração dessa vinda justamente de alguém que concorda com essa visão, que acha que centralização é uma coisa boa.